Destacando o Galo, Atlético segue de olho no mercado. Boa noite, Pedro Abílio. Alô, Hugo, um abraço pra você. Muito boa noite pra quem tá acompanhando a gente no apito final desta terça-feira. A expectativa no Atlético agora é pela conclusão, de algumas negociações. A janela tá mexendo bastante com o mercado do Galo. Mas eu vou começar falando sobre o novo reforço, o Reinier. 23 anos, apresentado hoje oficialmente, depois de passar os últimos anos na Espanha, pertencendo ao Real Madrid, que mantém uma porcentagem nos direitos econômicos do jogador, mas o fato é que sequer foi utilizado pelo clube espanhol, E o Reinier, importante a gente lembrar, foi emprestado para várias ligas. Jogou na Alemanha, jogou em 2 clubes na Espanha, jogou também no futebol italiano e tá aqui no Bastidores para falar com a gente sobre as posições que ele pode fazer para ajudar este time do Atlético. Desde quando eu fui para Europa, eu jogava em uma posição. E nesses 5 anos eu aprendi bastante, jogar pela beirada, jogar por dentro, jogar de segundo atacante. Então eu tô pronto para ajudar o Galo, para ajudar o professor também, e isso é o mais importante, da minha vida em campo, e eu acho que eu tô pronto. Preciso de ritmo de jogo, de minutos, e isso eu vou conquistando nos treinos e nos jogos. Não tenho nenhum lado preferido, mas, como eu te falei, eu aprendi bastante a jogar tanto pela esquerda, pela direita, por dentro. Então, é isso. Tá aí o Reinier, que já tem treinado com os jogadores do Atlético desde o último fim de semana. Inclusive, a expectativa é de que já faça a sua estreia na quinta-feira, mesmo ficando apenas no banco de reservas, entrando no segundo tempo. Isso porque o Reinier vinha de férias. Ele não fez nenhum jogo com o Real Madrid nessa pré-temporada. Esteve treinando separado do restante dos jogadores, já que o clube espanhol já tinha ciência de que o renegociaria nesta temporada. O Atlético, com essa possibilidade do Reinier, está praticamente pronto, para enfrentar a equipe do Godoy Cruz, jogo de ida nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas só pra gente colocar aí neste mesmo pacote, já que são possibilidades, para o time do Atlético com relação a chegadas. O Atlético teve algumas sondagens nas últimas semanas pelo Lianco. Na verdade, nem o Atlético, O mercado observou o zagueiro que tem se destacado tecnicamente nesta temporada de 2025 pelo Galo. Com isso, o jogador que tinha contrato até 2028 teve hoje o seu contrato renovado com o clube. O Atlético publicou um vídeo bem legal nas redes sociais em que os filhos do Lianco aparecem escrevendo um contrato fictício lá na cidade do Galo para que ele assinasse. Lianco agora tem contrato até 2029 com o Atlético e celebrou através das redes sociais. Então tá aí, Reinier chegou, Lianco continua, e o Lianco com o contrato e uma valorização um pouco mais extensa até o fim de 2029. Primeiro, pra gente falar então da apresentação e do Reinier. Dini. Pois é, o Reinier chega querendo mostrar serviço, querendo provar que ele realmente era uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Foi pra Europa muito cedo, não conseguiu vingar, acabou rodando por vários clubes. Acho que isso não demonstra que ele é um jogador ruim. A gente tem vários exemplos de atletas que foram cedo pra Europa, não conseguiram ter sucesso e aqui retomaram seu futebol. No próprio Atlético, Paulinho é um caso de sucesso, que agora está no Palmeiras. O Guilherme Arana, na Europa também não teve sucesso, e no Atlético é super campeão dos ídolos da torcida. Então o Reinier também vai ter essa oportunidade. É um jogador com característica diferente que o Atlético tem no elenco hoje. Não é aquele ponta, jogador de tanta velocidade como é o Biel, por exemplo, e também não é um armador como o Gustavo Scarpa. É um ponta de lança ou um segundo atacante, como ele mesmo falou. Então vai agregar agora. A torcida tem que ter paciência. Ele vai ainda precisar de um tempinho para readquirir o ritmo, não vinha jogando. 11h48 e essa situação do Lianco, peça fundamental, importante nessa formação do É uma baita notícia pro torcedor atleticano, essa renovação do Lianco. Primeiro que dá aquela tranquilizada, porque o Lianco vinha sendo monitorado e sempre tem um temor de que ele possa deixar o Atlético. Agora, com o contrato renovado, além de jogar muita bola, de ser um dos melhores zagueiros hoje do futebol brasileiro, é um cara que tem muita identificação com o Atlético. A família dele toda engajada, tanto que o Atlético brincou com isso, no anúncio dele da renovação. Os filhos gostam muito, sempre vestidos com a camisa do Galo.
Então eu acho que o Lianco tem tudo para se tornar ídolo e, quem sabe, né, também conquistar ainda mais a torcida, conquistando títulos ainda esse ano. E tem jogador que pode deixar o Galo. Chega mais, Pedro Abílio. O zagueiro Igor Rabelo, viu? Ele pode deixar o Atlético ainda nesta janela. Ele que tem contrato com o clube até o fim do ano. E até o momento não há uma movimentação do Atlético pela renovação com o Igor Rabelo. O provável destino é o Fluminense, numa reviravolta que aconteceu ao longo desta terça-feira, e eu te explico. Lá em 2022, houve um acordo entre o Igor Rabelo, o staff do jogador e o São Paulo. Então o Igor, por questões financeiras entre os clubes que não se acertaram, não deixou por pouco o Atlético naquela oportunidade. O zagueiro, que está no clube desde 2019, já tem 204 partidas e 7 gols marcados com a camisa do Galo, teve a sua permanência, momentos de titularidade, mas oscilou também com muitas lesões. Conviveu com esse período sem jogar tanto, principalmente sob o comando do técnico o Gabriel Milito, na verdade, na temporada passada, né? E com isso, o Igor Rabelo, apesar de ter 6 temporadas, né, com a camisa do Atlético, ainda não tem um número tão expressivo, ou melhor, tem um número expressivo, mas um número que poderia ser maior, não é mesmo? Mas o jogador recebeu agora uma sondagem, né, do Fluminense, que desde a semana passada, com a apuração do Guilherme Abraão, nosso correspondente no Rio de Janeiro, um acerto financeiro entre ele e o Flu. Só que o Fluminense tinha colocado um freio nessa negociação para observar outras possibilidades no mercado, porque o Igor Rabelo já tinha jogado na Copa do Brasil e na Sul-Americana e desfalcaria o Fluminense nas Copas. Então, a situação agora é a seguinte: como o São Paulo entrou forte na jogada e o Fluminense viu partir, né, uma possibilidade importante, o Flu voltou com tudo para essa negociação e quer sim o Igor Rabelo. O fato é que o Atlético, que poderia, né, contar com o jogador até o fim do ano, deve perdê-lo ainda nesta janela, mas busca uma compensação financeira para isso acontecer. Permaneceriam no elenco do Galo o Lianco e o Alonso, que são os titulares. Falei há pouco sobre a renovação do Lianco, né? E ainda as situações dos jogadores que estão hoje no banco de reservas. O Ivan Roman, o chileno, que chegou recentemente, é muito jovem, e também o Vitor Hugo, um pedido do Cuca, que apesar de experiente, não se firmou ainda no time do Atlético, tem recebido poucas oportunidades. É pouco, hein? Perder um zagueiro a essa altura do campeonato, já que na semana passada o Rômulo foi lá pro Sporting B, em Portugal. Igor Rabelo, agora na mira do Fluminense, pessoal. Caminha aí para pintar no tricolor carioca, o zagueiro Igor Rabelo, Vini. Apesar de não ser titular, para mim só faz sentido a saída do Rabelo se o Atlético buscar uma reposição. Até pouco tempo o Atlético tinha 6 zagueiros. Com a saída do Rômulo e a saída do Rabelo, ficam 4 zagueiros, sendo que 2 são titulares incontestáveis, Lianco e Alonso, mas os 2 reservas, Ivan Roman e Vitor Hugo, não passam confiança. Então, em algum momento, você pode precisar deles na temporada. O Ivan Roman é muito jovem ainda, não vem sendo muito utilizado, tem margem para crescimento, mas não está pronto. E o Vitor Hugo chegou para ser o reserva do Alonso, mas nos momentos em que ele foi utilizado, ele passou mais preocupação do que segurança. Então, eu acho que é importante, o Atlético precisa sim trazer um zagueiro que chegue pelo menos para brigar por titularidade, principalmente com o Júnior Alonso. Acho que o Lianco ali tem a cadeira cativa, mas não pode ser uma diferença tão grande assim entre os titulares e os reservas.